Regra de vida. Padre Clarencio Gusson. Quinta reflexão. A primeira vertente perigosa de nossa natureza, uma das fontes mais remotas de nossos defeitos, é a recusa ao esforço. É a tentação da facilidade. É mais do que curioso, é uma realidade extremamente significativa em cuja dramaticidade deveríamos mergulhar mais fundo, cujo clamor deveria ser ouvido como um grito de socorro. Observo que todos, desde os cristãos e católicos mais relaxados e relapsos, passando pelos pecadores confessos, pelos facínoras mais insensíveis, pelos corruptores mais cínicos e chegando até aos que se professam incréus, todos sentem e compreendem o atrativo do bem, o fascínio da virtude, o apelo das alturas serenas, a nostalgia da imagem da semelhança divina perdida. Padre, reconheço a minha sordidez, a minha abjeção e todas as minhas loucuras. Entretanto, as virtudes dos santos me encantam. Mas minha recusa a elas é tão radical que, numa espécie de náusea sartriana, me leva a odiá-los. E em vez de crer em Deus, prefiro lutar contra Ele. Para isso, não preciso fazer nada. Basta permitir que a corrente me leve e deixar o ódio crescer no coração. Mas, admita eu ou não, e nos momentos de bom senso tenho que admiti-lo, isto é infeliz demais. Quer saber? Se o inferno fosse só isto, já seria terrível. Sei que a felicidade está no outro lado, naquele que eu abandonei e continuo a recusar. Às vezes desejo desesperadamente voltar. Mas, Padre, me diga com sinceridade, Deus, o grande Senhor, não poderia ter feito as coisas mais fáceis? Eis com todas as letras o desabafo que há anos, não muitos, tive que escorar de um infeliz cientista que se dizia ateu. Entenderam os caríssimos irmãos o que eu chamo de tentação da facilidade? Quem de nós já não foi, não pode ser agora tentado pela facilidade? Que ser humano já não fez essa experiência? Querem fazer uns poucos, pequenos e rápidos testes? Primeiro, já observaram uma família tumultuada, desordenada, sem paz? Quantas vezes esposo e esposa já pararam extasiados diante da ideia de uma família harmoniosa onde o respeito e a ternura aproximam as pessoas, fazendo de cada uma delas um dom para o outro? E por que não acolhem e não concretizam a ideia? Porque sentem uma repugnância incoercível diante do esforço para renunciar a um traste de banalidades infantis que envenenam sua vida e os dividem. Segundo, vocês pensam que aquelas pessoas que cometem a infidelidade não conhecem ou não sentem a grandeza e a beleza da fidelidade? Sentem. E talvez por um efeito de contraste, mais que as outras. Mas é mais fácil alimentar-se de bolotas, como o filho pródigo, do que sacudir-se e enfrentar o combate para conquistar o prazer limpo, a verdade libertadora e a dignidade transparente do amor fiel. Outro. Haverá um pai, uma mãe que não tenham sentido não apenas a necessidade,
mas também a beleza e o gozo quase celestiais de um encontro em profundidade, de uma comunhão serena com seus filhos no decorrer de um dia? Mas o sofá, as chocarrices de apresentadoras e apresentadores de programas, a perda do senso do ridículo, a sensualidade barata das novelas, os apelos impudicos e mórbidos de certos números telefônicos, a atávica atração pela violência dos filmes ou uma certa conaturalidade com o seu vazio artístico e humano, nada disso exige esforço algum. Basta abandonar-se ao divã. Nada de filhos ou de esposa a me sugar a personalidade. Mais um. Muitas pessoas adultas, também casais de nossos movimentos, ao lerem ou ouvirem alguma coisa mais profunda e exigente sobre os mistérios de Deus, se surpreendem como portadores de uma fé em estágio infantil. Percebem então que é preciso cultivar a fé. Lá vem, porém, a tentação da facilidade a sugerir pretextos incontestáveis para que tudo continue como está. Por exemplo, a fé é um dom gratuito de Deus. O importante é a prática. A palavra de Deus é para ser posta em prática, não para ser sabida. É melhor confiar no Espírito Santo. Estranha concepção de um dom que dispensa o cultivo, de uma palavra posta em prática sem ser conhecida, de um Espírito Santo transformado em refúgio dos preguiçosos. Os senhores duvidam de que poderíamos passar uma semana reconstruindo na memória e na fantasia essas situações infelizes e perigosamente reais? E será necessário lembrar a multidão de desculpas que em cada situação a tentação da facilidade nos inspira? Honra seja feita. Algumas dessas desculpas são de uma sagacidade, de um oportunismo, de uma subtileza geniais. Como vem, temos que continuar neste caminho.